Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia, mais um dia na presença do Senhor Jesus, mais uma oportunidade na presença dEle, hoje dia 31 de maio de 2024, uma sexta-feira, estamos aí já praticamente no meio do ano, né? E glórias a Deus, porque Deus é bom. O tempo todo o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre, o seu amor é maravilhoso, Ele é digno e justo de toda honra, de toda glória. Aleluia, estou aí iniciando mais uma live e também hoje eu vou estar abordando Atos capítulo 24, estou aí encaminhando para o final do livro de Atos, né? E para quem ainda não assistiu a live, não conhece esse trabalho, essa live é feita toda quarta-feira, toda sexta-feira. O propósito é abordar os atos dos apóstolos ou os atos do Espírito Santo. De quarta-feira, eu sempre convido alguém para estar comigo, uma amiga, um pastor, uma pastora, para estar aqui comigo abordando algum assunto, algum tema, também dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E todas as lives ficam salvas aqui no meu perfil. Eu também tenho um canal lá no YouTube que chama Chave Mestra, né? As lives ficam todas lá. Ainda não consegui passar para lá todas as lives, né? Desde que eu comecei Atos dos Apóstolos, mas as mais recentes já estão lá no canal e logo eu vou estar passando todas para lá. Também eu comecei ano passado fazendo a Chave Mestra, essa live, e eu comecei abordando o Evangelho de Mateus. Então, todas as lives estão salvas aqui no meu perfil do Instagram, né? Do Evangelho de Mateus, é capítulo por capítulo, né? E tem os temas lá também, tem as datas. Então, quem quiser estar assistindo, pode estar assistindo lá, né? Aí no perfil do Instagram também, as do Evangelho de Mateus, e lá no YouTube, né? As mais recentes de Atos dos Apóstolos. Bom dia ao pessoal aí que tá entrando, paz seja convosco. Eu quero fazer uma oração, vou iniciar essa live aqui orando, né? Apresentando a Deus esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, e creio que assim também os meus irmãos que já estão aqui comigo e os que estarão ainda entrando, também estarão agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, de falar contigo, de saber que o Senhor está cuidando de nós, está ministrando sobre nós. Pai, eu apresento a Ti esse tempo, esta live. Peço que o Senhor esteja no pleno controle de todas as coisas, que o Senhor venha conduzindo todo esse tempo, direcionando, orientando todas as coisas para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa esteja, Senhor, nos conduzindo nesse processo aqui, enquanto estarei fazendo essa live, que a Tua palavra seja clara, seja objetiva, alcance os corações, trazendo edificação, trazendo fortalecimento e trazendo, Senhor Deus, respostas, porque o Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades, o Senhor é aquele que sabe quem nós somos. Então, Senhor, fala aos nossos corações, se revela aos nossos corações segundo aquilo que está no seu coração, Jesus querido. Ministra sobre aqueles que estarão assistindo, tanto agora quanto depois. Não importa qual tempo que essa pessoa vai acessar essa live, Senhor. Em qualquer momento em que ela acessar, Paizinho, tudo aquilo que ela for ouvindo, tudo aquilo que o Senhor for ministrando ao coração dela, que esta palavra venha trazer vida, venha trazer transformação, venha trazer cura sobre aqueles que estão enfermos, venha trazer mudança, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Vamos aí, né, Atos 24, eu vou estar lendo primeiro do 1 ao 9. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix, né? Capítulo 24, eu vou ler do 1 ao 9. Bom dia, Marcinha. Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muitos nos beneficiam.
Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lisias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Olha só, né? A gente vê aqui que Paulo foi preso lá em Jerusalém, dentro do templo, né? Os judeus queriam matar ele porque estavam acusando ele de estar profanando o templo, né? De estar distorcendo a lei, né? Fazendo aquilo que ele quisesse fazer com a lei, ensinando de maneira errada. E o que acontece? Os soldados, né? O líder lá do regimento dos soldados, o centurião, livrou Paulo, né? Porque houve um grande alvoroço ali dentro do templo. Então, Paulo ficou protegido ali na prisão até que Paulo apela, né? Apela para Roma, porque ele é um cidadão romano. Então, ele é levado a Félix, né? Que é um dos governadores. E lá, Félix fala para ele, vamos esperar os seus acusadores chegarem e aí a gente dá andamento ao seu processo. Então, ele fica algum tempo ali, né? Preso ali. E agora os acusadores chegaram, são os líderes dos sacerdotes, né? Alguns fariseus, e eles trazem quem? Eles trazem um homem, um orador muito conhecido, um advogado, né? Seria essa a palavra para os nossos dias. Então nós vemos que a acusação contra Paulo, ela tem o quê? Ela tem uma introdução adequada, porém manipuladora, né? Você vê que o Tértulo, ele vem ali cheio de elogios para Félix, né? Nós sabemos, né, que os judeus odiavam os romanos, então é tudo uma estratégia para conseguir aquilo que eles querem. Você vê o texto que diz, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muitos nos beneficiam. Isso era verdade? Não, totalmente não, né? Mas como ele ali, como um bom orador, um advogado, ele estava ali no papel dele de acusar a Paulo, então ele tinha que chegar de maneira apropriada diante do governador, né? Devido às circunstâncias, eles se colocaram diante de Félix com o quê? Com lisonjas e com manipulação. Eles usaram toda essa estratégia porque queriam que o governador cedesse ao apelo deles. Você vê que é interessante, né? Que ele acusa até o Lisias, né? O soldado, né? O centurião, né? E olha, ele tirou Paulo das nossas mãos à força, né? Nós queríamos ter julgado ele, mas ele tirou das nossas mãos à força. Os judeus odiavam os romanos, mas devido às circunstâncias se colocaram diante de Félix, né, com essa lisonja, né? A palavra usada aqui no original, quando ele fala assim, eu tô lendo uma versão que é uma versão bem atual, chama NVT. Mas quando ele diz assim, por todas essas coisas nós lhe somos extremamente gratos, contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço a sua atenção. Em algumas versões, né, as versões mais antigas, ela diz, eu peço a sua clemência, né? E o que é clemência, né? Clemência significa afabilidade, gentileza, equidade, moderação, delicada sensatez, suavidade, justiça, simpatia, paciência, o que é certo ou adequado. Nós sabemos que isso não acontecia com os romanos, né? Esperar clemência de um cristão é comum por causa da sua vocação divina, por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Então nós conseguimos praticar a clemência, mas esperar de uma pessoa que não tem o Espírito Santo é bem complicado, né? Esperar isso, os judeus estavam apelando para a gentileza ou a afabilidade costumeira que convém ao alto cargo de Félix. Mas no final da história você vai entender que não tinha clemência nenhuma, tinha muito interesse atrás, de ambos os lados, né?
tanto dos judeus como os líderes dos sacerdotes, e também com o próprio Félix, né? Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, isso aqui é uma outra tradução, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedição entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, olha a acusação que eles usam contra Paulo, eles falam que Paulo é uma peste. Falar seita dos nazarenos era uma forma depreciativa de chamar os cristãos, né, daquela época. Aqui nós encontramos as acusações contra Paulo. Ele é um perturbador que vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo, é o principal líder da seita dos nazarenos, profanador do templo e da lei dos judeus. Os outros judeus também concordaram com as acusações, né, e declararam ser verdadeiro o que aquele advogado estava falando, né? Então, assim, essas acusações realmente mereciam tudo isso, gente? Se acusar uma pessoa de ser perturbador, de estar causando tumulto, né, ali, né, em Jerusalém, por ser líder da seita dos nazarenos, né, você não vê motivos realmente fundamentados para que Paulo estivesse vivendo aquilo e estivesse preso ali. Mas a gente sabe que o propósito de Deus era levar Paulo até Roma, e Jesus escolheu essa carruagem, esse trem, esse avião para levar Paulo, né, para Roma, né, através das perseguições. Na live de sexta-feira eu perguntei aqui, né, quais são os caminhos que Deus tem usado para levar você para o destino profético que Ele tem para a sua vida, né? Quais são os caminhos que Ele tem usado? No caso de Paulo aqui a gente vê que o caminho que Deus usou foi o quê? Foi a perseguição. Deus usou essa situação para levar Paulo ao destino que Deus tinha para ele. Guarda isso no seu coração. Talvez o Senhor possa estar usando um caminho que você não está gostando, um caminho que não seja o melhor aos teus olhos, mas importa que a vontade dele se cumpra, importa que o nome dele seja exaltado, e importa que você esteja sensível a essa direção e que você cumpra o que precisa ser cumprido nesse tempo da sua história, né, da sua vida, e você alcance o alvo, isso que importa. Vou continuar lendo aí, Atos 24, do 10 ao 21. Agora é Paulo que apresenta a sua defesa. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Porque essa foi a frase que Paulo falou na sua defesa enquanto estava ali diante do sinédrio, porque ele sabia que o sinédrio era dividido entre saduceus e fariseus, e os fariseus acreditam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não acreditam em nada disso. Então houve uma grande divisão ali no sinédrio, uma grande confusão, a coisa ficou difícil de novo. Então o soldado, né, o chefe ali o comandante decidiu, né, esconder Paulo, levar Paulo para dentro da prisão e enviar, né, os acusadores dele lá para
para ser julgado, que Félix julgasse essa causa, né? Ainda que a gente sabe que estava sendo tramado algo contra a vida do Paulo, né? Os judeus estavam se preparando para matar a Paulo, né? Ali em Jerusalém. Então, por isso, Lisias decide enviar Paulo ao governador. Paulo, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, é o que ele declara, né, na sua defesa aí no verso 14, né? Os seguidores de Jesus não rejeitavam as escrituras dos judeus, né? Paulo continua declarando ali que ele acredita em todas as coisas que estão de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então não tinha fundamento esse julgamento, não tinha fundamento essa prisão. Em Mateus 5, 17 e 18, o próprio Senhor Jesus declara isso. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quer dizer, nunca foi propósito de Jesus abortar a lei, nunca foi propósito de Jesus rejeitar a lei. Jesus veio cumprir a lei completamente, para que eu e você entrássemos numa nova lei agora, a lei da graça, a lei do amor a Jesus, da fé, daquele que crê em Jesus e porque crê será salvo e terá a vida eterna. Né? Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus tem a sua vida transformada, ele nasce de novo. Então ele não faz mais parte, né, desse reino terreno, ele passa a fazer parte do reino celestial, a sua natureza é recriada, então ele passa a viver coisas novas em Deus. Realmente quem nasceu de novo, irmãos, ele não é guiado pela lei, né, da carne, pela lei dessa terra, ele é guiado pela lei do Espírito. Então ele vai abandonar as suas velhas práticas, vai abandonar o pecado, mas a lei de Moisés, os escritos dos profetas, eles trazem também ensinos, trazem também revelações de como nós devemos proceder, do que agrada, do que não agrada a Deus. Então, os seguidores de Jesus nunca tiveram a intenção de anular a lei, de anular os ensinos de Moisés ou dos profetas, né? E o próprio Senhor Jesus fala disso, e glórias a Deus que tanto os discípulos como os apóstolos entenderam isso muito claramente. Então você não vê em nenhum momento na Bíblia eles rejeitando a lei, mas eles conseguem trazer a aplicação dos ensinos da lei para os dias da graça, para os dias em que Jesus passa a se revelar depois da sua morte e da sua ressurreição como Senhor e Messias, né, e como Salvador. Eles, sim, os seguidores de Jesus simplesmente compreendiam de uma maneira nova. Jesus, o Nazareno, era o Messias, né? Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Atos 18:5. Essa era a mensagem que os discípulos de Jesus carregavam, que Paulo carregava quando ele estava ministrando aos judeus. Ele tentava provar para os judeus que Jesus é o Messias, que eles tanto esperavam. Essa era a mensagem, mas nunca eles gastaram tempo querendo anular a lei ou querendo ensinar contra a lei ou contra os ensinos dos profetas, de maneira nenhuma. Também uma mensagem que eles também falavam, né, que os discípulos de Jesus também enfatizavam, que a vinda do Senhor não foi para meramente atender aos interesses nacionais dos judeus. Nunca foi isso. Isso nunca foi ensinado. Atos 1, do 6 ao 7, diz assim: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures do reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer dizer, enquanto os homens, os discípulos, né, os apóstolos estavam ali olhando para Jesus, pensando que esse era o alvo, restaurar o reino a Israel, Jesus estava o tempo inteiro mostrando para eles que Jesus veio trazer a revelação, o acesso a um novo tempo, a um novo reino, que é
alcançado através da fé nele, da fé em Jesus Cristo, né? E é alcançado pela graça, é um favor imerecido de Deus para nós. Não há nada que a gente possa fazer para alcançar isso, mas tudo foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Então, a gente sabe que essa foi uma questão muito difícil, né? No meio ali dos discípulos, né? Porque eles esperavam que Jesus restaurasse o reino de Israel. Mas não era esse o foco. O foco era estabelecer o reino de Deus nos corações, em primeiro lugar. Primeiro nos corações das pessoas. Depois haverá uma transformação, uma mudança, né? E Jesus vai reinar eternamente sobre todos. Então, a gente vê que eles, com o tempo, né, depois da ressurreição de Jesus, eles passam a entender isso mais claramente. Não que Jesus não tenha falado, Jesus falou muitas vezes, mas eles passam a entender isso claramente, que os interesses, o alvo não era os interesses da nação, o alvo era o interesse do reino, o interesse do Pai eterno. E que também uma outra verdade que era difícil para os judeus engolir, é que o reino de Deus incluía todas as outras nações também, né? Inclusive os gentios. Atos 15, do 15 ao 17, diz assim: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Quer dizer, é um novo tempo em que o Senhor vai e já está restaurando o tabernáculo caído de Davi, dando acesso a todas as nações, aos gentios. Agora não é só os judeus, mas também aqueles que não fazem parte da nação judia, né, da nação judaica. Então é tempo, é uma mudança, né, uma mudança de ciclo, uma mudança de tempo, né? Hoje o tabernáculo tem sido levantado dentro de nós, dentro dos nossos corações, né? E Deus está estabelecendo o reino dele desta forma, ampliando as estacas e alcançando vidas e mais vidas e mais vidas para a glória dele. Também em Atos 26, do 6 ao 7, e o verso 22, 23 diz assim: e agora estou sendo julgado. Lá na frente, nós estamos em Atos 24, eu vou falar de um texto de Atos 26. Aqui é Paulo, né, falando, já num outro momento em que ele também está sendo julgado. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, o qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, olha só, eu já falei uma vez, acho que foi aqui na live de Atos mesmo, que Paulo ele teve essa graça de receber essa revelação e essa conexão entre o Velho Testamento e o Novo, e ele trouxe essa, meu Deus, fugiu a palavra, essa concordância, esse alinhamento entre aquilo que Moisés falou, entre o que os profetas falou e entre o que agora estava acontecendo através da pessoa de Jesus, dos seus ensinos, da sua ressurreição e agora no atos do Espírito Santo, trazendo luz e revelação da palavra. Por isso que Paulo ele é realmente assim, reconhecido como um dos grandes homens da Bíblia, um dos grandes personagens. Por quê? Porque ele teve essa revelação, né? Foi o próprio Jesus quem trouxe luz a essas verdades ao coração dele para que ele ensinasse a igreja através das suas cartas, e hoje nós temos esse entendimento e esse conhecimento, né? Também Atos 28, 23 diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Isso aqui é lá em Roma, ele preso dentro da sua própria casa.
Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Atos 28, 23. Argumentando com base na doutrina do Velho Testamento sobre o Messias e o seu reino, Paulo apresenta as evidências pertinentes a Jesus. Então você vê que o tempo inteiro ele está comprovando, né, que Jesus é o Messias, que Moisés falou disso, os profetas falaram disso, e agora a igreja precisa entender isso, e os judeus não conseguiam entender isso. Então essa acusação de que ele estava trazendo outros ensinos, que ele estava profanando o templo, tudo isso é uma mentira, tudo isso é uma rejeição, uma perseguição, né, contra o evangelho, contra a própria pessoa de Jesus Cristo. No verso 18, né, e foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, né? Você vê que essa é mais uma defesa dele que está em Atos 24. Atos 21, 24 diz assim, lembra, foi o conselho que os apóstolos, né, os líderes da igreja deram a Paulo quando ele chegou a Jerusalém. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Né? Atos 21, 24, esse foi o conselho que os apóstolos deram a Paulo, para que fosse disseminada essa mentira de que ele, né, estava ali profanando o templo, que ele não guardava mais a lei, que era isso que ele estava ensinando para os judeus de outras regiões. Nós sabemos que não deu certo, né? Eles tentaram, mas não deu certo. Aqui, nesse conselho que os apóstolos falam para ele, paga a despesa, né? Fazer a despesa necessária era uma forma devota e caridosa de um israelita associar-se àqueles que tinham feito um voto de Nazireu. Isso envolvia um ritual de purificação de 30 dias, incluindo rapar a cabeça, pagar as despesas, e Paulo se dispôs a fazer tudo isso, né, para provar que era mentira o que os judeus estavam falando, mas a gente sabe que não deu certo, né? Agora eu quero continuar aí em Atos 24, do 22 ao 27, Paulo perante Félix e Drusila. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lisias, o comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e os dois ouviram, enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Olha que triste, né, gente? Ai, fico triste quando eu leio essa parte, porque eu vejo a humanidade, né? Os interesses das pessoas, os seus alvos, usando outros para chegar onde eles querem chegar, né? Olha que triste. Félix, ele não era inocente, mas conhecedor das coisas concernentes ao reino. Sua esposa era judia. Quando Paulo ensinava sobre a justiça de Deus, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. É a semente caindo num terreno cheio de espinhos de Mateus 13. Olha que triste. Ele não era inocente, ele era conhecedor das coisas concernentes ao reino. A sua esposa era judia, provavelmente ela lhe falava das histórias de Israel, dos livramentos, dos milagres, né? E agora ele tem a oportunidade de ouvir as verdades do reino através de quem?
através de Paulo, né? Você vê que ele não é tido, ele não vai ser tido como inocente, porque ele estava tendo uma oportunidade única, Deus querendo alcançar o coração dele, querendo tocar o coração dele, né? Mateus 13, o 7, o verso 7, o verso 22 diz assim: outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Aí é Jesus explicando, né? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Olha a parábola do semeador se cumprindo aí na vida de Félix, né? A semente caiu num solo espinhoso, e os cuidados com a vida, né, com a vida dele, com os interesses pessoais dele, o interesse por dinheiro, por reconhecimento, por honra humana, né, sufocou a semente de maneira que ele rejeitou aquele conhecimento que ele estava tendo, né. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Então, ele não ouviu somente nesse momento, ele ouviu várias vezes, né? Deus, ele é muito bom, né, irmãos? Ele nos dá, nós temos o livre-arbítrio e Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus permite que a gente faça as decisões que a gente quer para a nossa vida. E Félix teve a sua oportunidade ali, né? Nós não sabemos se no futuro ele veio a se arrepender e realmente seguir a Jesus e crer em Jesus para ser salvo, né? Mas nós sabemos que ele teve muitas oportunidades, que Deus se revelou a ele de maneira muito especial, né? Você vê, ele tinha uma esposa judia que pôde falar das realidades do Velho Testamento e agora ele tem a oportunidade de ouvir de Jesus, acerca de Jesus, através de Paulo, que era uma pessoa extremamente instruída acerca das verdades do reino, né? Então, você pode perceber, né? Paulo, ele foi mantido nesse cárcere por 2 anos. 2 anos, gente. Não é 2 dias, não é 2 meses. 2 anos por causa das intenções do coração das pessoas. Por um lado, os judeus queriam matar ele. Por outro lado, Félix queria os benefícios do que ele podia ganhar com a prisão de Paulo. Que triste quando a gente fica numa situação dessa, né? Misericórdia, né? Ele foi mantido ali nesse cárcere por 2 anos, era permitido que os amigos e familiares o servissem. Quando convinha, o governador o chamava e ele ouvia a mensagem do reino. A longanimidade de Deus em ação. Em favor de quem? Em favor de Paulo? Não. Mas em favor de Félix, de Drusila, de outros gentios e judeus que tiveram muitas oportunidades de ouvir a mensagem do reino enquanto Paulo esteve entre eles. Nós podemos ver a longanimidade de Deus sendo revelada em favor daquelas pessoas que estavam perdidas e desamparadas, né? E Deus permitiu que o servo dele permanecesse ali 2 anos, né, preso naquele lugar, anunciando as verdades do reino, falando acerca do reino, né? A gente muitas vezes não entende essa longanimidade de Deus, né? Deus, na sua bondade, tem um ânimo longo em esperar as pessoas receber tudo que precisa receber, toda a porção da palavra, até que venha um julgamento, até que venha uma sentença que realmente impede que essa pessoa acesse aquelas verdades, né? Você vê que essa longanimidade se revelou em favor de Félix, de Drusila e daquelas pessoas que estavam ali e tinham oportunidade de ouvir acerca do reino. E Deus, né? Deus não se importou com seu servo, com Paulo. Se importou sim, Deus estava cuidando dele, mas Deus precisava de alguém que falasse, de alguém que estivesse disposto a ir em lugares que ninguém mais queria ir, né? Nós sabemos que Paulo ficou 2 anos aqui, depois ele é levado mesmo para Roma e acontecem muitas coisas que a gente ainda vai estar abordando aqui, mas até lá em Roma ele é preso, né? E lá em Roma a gente sabe que ele passa ainda momentos muito difíceis ali e realmente ali ele é condenado, né? E morto, né? Mas assim, Deus, em todo esse trajeto, a vontade de Deus foi realizada. Em todo esse processo, Deus se revelou ao coração de todos aqueles que tiveram acesso à pessoa dele, à pessoa de Paulo, né? E Paulo falou, anunciou, contou sobre Jesus. Então, ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar, não conhecia.
eu não sabia. Deus tem usado muitas pessoas para fazer isso. Algumas pessoas têm morrido por causa dessa mensagem, né? A mensagem que chegou a nós, né, nos nossos dias, é uma mensagem que tem como uma semeadura muito sangue, né? Muito sangue dos mártires que morreram para que essa mensagem chegasse a nós hoje. E tudo isso é revelado através do amor de Deus pelo perdido, por aqueles que estão distantes, por aqueles que não conseguiram ainda reconhecer as verdades do reino. Então, se Deus muitas vezes quer nos usar desta maneira, né, preparando um caminho, às vezes até tortuoso, para que a gente leve a mensagem, vamos dar glória a Deus, né? Vamos dar glória a Deus, porque que a vontade de Deus seja feita, que Ele cresça e a gente venha diminuir. É muito interessante como Paulo abre mão da sua vontade, das suas causas, né, pessoais, para abraçar as verdades do reino, para seguir em frente anunciando a mensagem. Isso é inspirador, né, irmãos? É inspirador. Eu quero encerrar a live, né? Já acabei aí, capítulo 24. Em nome de Jesus, semana que vem nós vamos para o capítulo 25, na próxima sexta, quarta-feira. Eu vou ter um convidado aqui comigo, o pastor Djalma vai estar aqui comigo também, falando, né? Os homens e o Atos dos Apóstolos, que agora eu tô aí nessa pegada dos homens e os Atos dos Apóstolos, né? O pastor Edson esteve aqui comigo quarta-feira falando desse tema, foi muito legal, nós abordamos muita coisa interessante. A live tá salva aí no meu perfil, tá lá no YouTube também. Então, se você não assistiu, entra lá e assiste. E na próxima semana o meu convidado vai continuar falando desse tema. Vamos ver o que Deus vai trazer através da vida dele, né? O que Deus vai ministrar ao nosso coração. E sexta-feira estarei aqui, em nome de Jesus, vamos abordar, né, o julgamento dele, de Paulo, perante Festo, né? E a gente sabe aqui que ele vai ter mais outras oportunidades de anunciar as verdades do reino para essas autoridades, né? São pessoas grandes daquela época. E Paulo tá ali pronto, preparado para anunciar, não deitado numa rede, tomando água de coco, mas preso. Mas mesmo assim a vontade de Deus é feita, o nome de Deus é elevado, é glorificado. Eu quero orar por você, quero encerrar essa live, né? Hoje nós temos reunião de oração lá na Ramá, às 20 horas, temos a reunião do Royal Kids, né? Sábado e domingo aí nós temos as atividades na igreja, domingo é culto de Santa Ceia, culto que também nós levamos ali os alimentos para assistência social, nós ainda estamos recolhendo roupas, alimentos para enviar para o sul. Então, se você ainda tem alguma coisa, nos procura lá nos cultos, né? O material é recebido no horário dos cultos, tá bom? De quarta às 20 horas, de sexta também às 20 e no domingo às 10 da manhã, às 8h30 nós temos escola bíblica. Ah, hoje tem estudo de homens e mulheres, pastor Edson. Ok, não tem Royal Kids, tá bom? É homens de honra e mulheres com propósito. A reunião hoje lá vai ser separado, homens de um lado, mulheres do outro. Que bom que vocês falaram aí para eu lembrar. E vai ser uma bênção, como sempre tem sido. Queridos, quero orar por você nessa hora, né? Quero liberar sobre a tua vida uma oração. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas Jesus sabe. Então eu quero estar abençoando a sua vida, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo quando eu postar, de compartilhar, de comentar e também entra lá, né, no YouTube, se inscreve lá no meu canal, curte, mesmo que você já tenha assistido a live, curte, né, porque isso ajuda a plataforma a entender que o material é legal, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por esta manhã, te louvo e te agradeço também, Senhor, por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela muda a nossa história, como mudou a história de Paulo, mudou a minha história, mudou a história de muitos irmãos que estão aqui comigo. Senhor, em nome de Jesus, que por onde quer que essa palavra for, o Teu nome seja exaltado, seja engrandecido, seja exaltado, seja louvado. E essa palavra encontre, Senhor Deus, corações sedentos, corações com uma terra boa, Senhor, para frutificar para a glória do Teu nome. Senhor, se alguns daqueles que possam estar assistindo essa live no futuro, esteja aí com o coração como estava o coração de Félix, Senhor, cheio de pedregulhos, cheio de espinhos, Espírito Santo, que
pedem que essa semente frutifique, Senhor. Eu peço que o Senhor faça uma limpeza nesses corações nesta manhã, enquanto essa pessoa assiste essa live, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo possa arrancando desse coração esses espinhos, essas pedras, de maneira que a tua boa semente encontre uma terra fértil para frutificar, Senhor, e essas pessoas tenham um encontro real e verdadeiro contigo, Senhor, para serem salvas, para estarem contigo na eternidade, para serem livradas, Espírito Santo, do julgamento que há de vir, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, nos corações, trazendo a vida abundante que o Senhor tem para todo aquele que em ti crê, Senhor. Faz nova todas as coisas na história das pessoas, Senhor. Assim como o Senhor promoveu um quebrantamento, uma conversão tão profunda na vida de Paulo, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Espírito Santo, que o Senhor promova no coração daqueles que ainda estarão assistindo, no coração daqueles que vão estar recebendo essa mensagem, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra todo o plano, todo o propósito que o Senhor tem para ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se revela aos corações, onde quer que essa live for, Pai, que o teu nome seja honrado e glorificado para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Obrigada, Marcinha. Toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Orem por mim, né, gente? Para que eu consiga continuar aí fazendo as lives e que seja sempre boa, né? Sempre tenha a revelação de Deus, sempre o Senhor se revele, que eu diminua e que Ele cresça, tá bom? Conto com você e conto com a sua oração também. Deus abençoe, gente. A paz do Senhor. Bom dia, bom final de semana.